Ano novo, vida nova e, claro, carteira de investimentos nova. Porque todo ano temos um momento diferente e agora eu vou te falar quais são os melhores investimentos para você fazer em 2023. Meu nome é Pedro Santana, sou diretor de operações da Alu e esse é o canal do Alu Invest. Mas antes de começar 2023, faça o que você ainda não fez em 2022, que foi se inscrever no canal da Alu Invest. Clique aqui e se inscreva e venha participar do movimento da renda fixa no futuro e também de todos os outros assuntos de investimentos e curiosidades que falamos por aqui. Já agradeço desde já por um próximo 2023 para o canal do Alu Invest, para você também que está agora aproveitando os conteúdos do Alu Invest. Então, ano novo, vida nova, não é mesmo? Nem sempre, mas no caso dos investimentos, isso usualmente é verdade, porque temos que observar as variações que temos no mercado global e também nos mercados locais para definir quais serão os melhores investimentos que você tem que fazer naquele ano. Por exemplo, em 2020, você tinha um perfil de investimentos muito diferente do que você vai ter em 2023, tanto pela pandemia, quanto depois pelo movimento da taxa de juros, que chegou a bater em 2% ao ano, lá no ano de 2020, o que deu uma fomentada muito forte nos investimentos que tinham renda variável na veia, porque você precisava de maiores rentabilidades, então o pessoal estava disposto a correr maiores riscos, já que a renda fixa tinha morrido, pelo menos não existia o Alu Invest ainda para garantir uma renda fixa que não seja tão pautada na Selic, mas sim uma operação da economia real, que é a plataforma de assinatura do Alu. Mas no caso de 2023, temos também alguns fenômenos que já conversamos no passado. A inflação que tivemos no ano de 2022, que foi por volta de 8%. Também o fim do ciclo de crescimento da taxa de juros, que chegou agora a 13,75% ao ano, desde mais ou menos meados de agosto, tem se mantido nesse patamar. E agora o Boletim Focus nos traz um panorama que provavelmente essa taxa de juros fica por volta de 9 a 12% no ano de 2023, que está dentro da média histórica de onde a taxa de juros esteve entre 2005 e 2022. Mas o que isso quer dizer para os seus investimentos? Eu só estou dando palmas para a carteira de investimentos de 2023. Se não deu para ouvir, produção, por favor, bote as palmas aí no efeito sonoro. Então, como eu já disse para vocês no passado, você tem 5 grandes classes de ativos que você consegue fazer um investimento usualmente no Brasil, pelo menos para a enorme maioria dos nossos investidores. Você tem a renda fixa tradicional, você tem fundos, especialmente fundos imobiliários que são populares no Brasil, você tem ações, criptomoedas e surgiu o Alu Invest, que tem um perfil muito próximo ao da renda fixa tradicional, com uma lógica de renda passiva que te traz a segurança do tradicional, mas com uma rentabilidade muito acima da do mercado. Então, essas 5 classes de ação geralmente vão compor a maior parte das carteiras dos investidores, especialmente aqueles que não são investidores profissionais ou investidores qualificados, que aí vão investir em derivativos, CRI, CRA, securitização de forma geral, então títulos um pouco mais complexos. Mas o que você precisa saber, especialmente se você for um investidor moderado, para montar a sua carteira para 2023? Primeiro, você tem que observar não só aquelas questões de taxa de juros que eu falei, mas também o momento político e econômico. Estamos agora com um novo governo assumindo em 2023, que a gente já sabe qual é o comportamento passado. Então vou deixar aqui, inclusive, um vídeo que nós já fizemos no passado com quais são as principais consequências para a economia desse novo governo que está assumindo por aí. Você também tem um cenário global de recessão, talvez até de estagflação. Por exemplo, lá no Japão, você teve a maior inflação em um mês desde 1981, agora em novembro. A inflação do Japão, que geralmente beira a deflação, chegou a 4% em um mês. Então você vê um cenário muito diferente do que você via lá em 2018 ou 2019. Um cenário que o mundo em geral está com um cenário de inflação muito acumulada, tanto pela cadeia de suprimentos que foi afetada na pandemia, quanto pelas políticas monetárias de colocar muito dinheiro em circulação, que a gente já explicou também no vídeo sobre o efeito Cantillon. E temos agora, claro, um momento de diminuição, de desaceleração do crescimento das empresas de forma geral. Como o dinheiro estava muito fácil lá em 2017, 2019, 2020, para empresas que eram startups de alto potencial de crescimento, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, você teve muitas empresas pegando rodadas de investimento milionárias, até mesmo bilionárias, que se quisessem captar agora, não poderiam. Então estamos vendo um fenômeno muito forte de layoffs ao longo do mercado, demissões em massa, que servem justamente para essas empresas conseguirem estabilizar melhor a curva delas de crescimento em face ao aumento dos seus custos e despesas. Porque se os fundos não vão conseguir os seus retornos a partir de um crescimento mais explosivo, eles precisam garantir
garantir que os retornos virão com a empresa sendo mais saudável financeiramente, para que ela possa estar posicionada para fazer uma saída desse fundo em algum momento no futuro, seja em uma oferta pública de ações, o chamado IPO, ou mesmo na compra da empresa por outro player, ou ainda em uma nova rodada de investimento, que agora está bem difícil. Você está vendo o pior momento dos VCs, dos fundos de investimento de capital de risco, desde o ano de 2015, agora nesse ano de 2022. Então a gente teve uma diminuição muito grande desse tipo de investimento que afetou o mercado global de forma geral. É um risco sistêmico, como eu também já trouxe no vídeo sobre o mito da diversificação. Então temos dois tipos de risco. Esse risco que a gente está vendo agora é um risco sistêmico que afeta a todos os tipos de carteiras de investimento. Então, aproveitando mais um gancho de um vídeo que a gente já fez no passado, inclusive perceba que a gente tem muitos vídeos que tem um conteúdo interessante, então realmente vale a pena se inscrever, compartilhar, dar aquela curtida, etc e tal. Mas vamos pensar aqui nos perfis de investidores, porque pensando nesse cenário mundial, você tem que entender também qual que é o seu objetivo como investidor, porque você é responsável pelo seu dinheiro, como diria o Rei Salomão. Então você tem que entender, eu sou um conservador, eu sou um moderado, eu sou um arrojado. Então vou falar para vocês aqui algumas opções para cada um desses perfis de investimento, e lembrando que isso aqui não é uma recomendação CVM, não é uma recomendação. Estou falando, pessoal, aqui baseado no cenário que a gente tem, quais investimentos geralmente se encaixam para perfis conservadores, moderados e arrojados. Inclusive eu nem estou falando que o meu usuário aqui é um investidor moderado, que o nome dele é Pedro, ele tem entre 35 e 44 anos, geralmente é empresário, tem uma renda familiar mais alta, mas ainda não tem filhos, viaja 2 vezes ao ano, uma vez para o exterior, outra vez aqui a trabalho. Eu nem estou falando isso. E que para esse investidor o Alu Invest seria talvez um produto interessante, porque ele é feito para esse cara, mas eu vou trazer aqui para todos os investidores opções para 2023. Para investidores conservadores que querem preservar o seu patrimônio ao longo do tempo, talvez garantir a sua aposentadoria, uma boa aposta é nos títulos de menor risco, seja aqui nos títulos do governo, os pré-fixados e atrelados também à inflação, e também os títulos relacionados à renda fixa tradicional com maior liquidez. Afinal, para o conservador, a liquidez é um fator muito importante. Ele quer ter aquele dinheiro disponível, mas se atente que talvez uma das melhores opções seja justamente os títulos relacionados a IPCA. Por quê? A gente viveu agora um momento de aumento muito grande do ciclo de juros, e a gente está chegando ao fim desse ciclo e agora vamos começar a ter uma redução, como eu disse para vocês no início do vídeo. Então, provavelmente, se você pegar um título atrelado à taxa de juros, a Selic, CDI, esse tipo de coisa, a rentabilidade ao longo do ano de 2023 talvez seja menor do que o do IPCA, já que quando você tem uma diminuição da taxa de juros, você geralmente tem um aumento da inflação, que é um fenômeno, inclusive, mundial. Então, eu apostaria em títulos para conservadores do governo americano, que está vivendo uma inflação que eles nunca viveram antes, e também do governo brasileiro, especialmente atrelados ao IPCA. Uma boa opção é você fazer uma diversificação em vários tipos de título de menor padrão de risco. Título de 10 anos do governo americano, 2 anos do governo americano, títulos de índice de ouro, títulos que são tradicionalmente muito importantes para momentos de crise. Para investidores moderados, vocês já sabem qual que é a minha visão, uma visão muito próxima ao do Nassim Taleb. 60% a 70% alocado em renda fixa, inclusive para o moderado, o Alu Invest é uma ótima opção para essa alocação de renda fixa, e os outros 30% a 40% em títulos de maior risco e potencial maior de retorno, sejam fundos de ações, criptomoedas, outros tipos de fundo de cobertura, fundos de mútuo, etc e tal. Mas o ponto aqui é você investir naquilo que você conhece. Então, se você não conhece muito, invista em índices. Então, na sua renda fixa e também, por exemplo, no índice geral do S&P 500 ou da Nasdaq, algum ETF que tem lá disponível no mercado de ações, ou mesmo no índice da Bovespa, no BOVA11, que você tem a possibilidade de pegar todo o movimento da Bolsa de Valores em uma só vez. E finalmente, para você que é um investidor de alto risco, um investidor arrojado, se você está muito capitalizado, uma opção que você tem é justamente procurar startups nesse momento. Por quê? Porque você está tendo uma dificuldade dos VCs de alocarem dinheiro nas startups, e você está tendo uma procura ainda grande das startups por recursos. Então, para você que é um investidor anjo, talvez seja uma oportunidade interessante você começar a buscar plataformas que, por exemplo, permitam que você invista em uma fração pequena de participação societária em startups. Por exemplo, a própria Alu já fez uma captação assim no passado, lá na Exceed. Então, temos essas opções, assim como fazer o aporte direto do seu investimento em um mútuo conversível em uma startup. Mas, claro, para o investidor arrojado, você tem que levar muito mais em consideração os fatores mercadológicos que eu trouxe anteriormente, para você fazer investimentos em títulos com uma correlação
correlação inversa, ou seja, títulos que quando um sobe, outro desce, tudo que eu já expliquei também naquele vídeo que eu falei sobre o mito da diversificação. Então, para você que é arrojado, sempre é importante, claro, ter ainda um pedaço em renda fixa, mas você tem uma tolerância a risco maior. Então, entre no mercado e, como diria o Warren Buffett, tempo no mercado é melhor do que o timing do mercado. Então, se você entrar todos os meses em renda variável, todos os meses no título que você conhece, ao longo do tempo, você vai ter um preço médio que justifique o seu investimento, até porque, historicamente, desde o início do século XX, os mercados, eles crescem no longo prazo. Você pode perder dinheiro em 2023, mas provavelmente você não vai perder dinheiro em 2033 com os investimentos que você fez em 2023, se eles foram bem fundamentados e pensando no longo prazo. Agora me conta aqui nos comentários qual investimento para vocês é imperdível para o ano de 2023. Além disso, se você gostou do vídeo, clique aqui para se inscrever no canal, deixe um joinha, eu tenho certeza que você vai gostar de um desses dois vídeos também que a produção sugeriu aqui para vocês. Eu sou Pedro Santana, diretor de operações da Lu, estamos aqui para o longo prazo e espero que você esteja também.